responder cada questão. Me ajude também ao expositor de hoje. Meu agradecimento a todos de hoje. Muito boa noite, meus caros irmãos, que o Mestre Jesus nos abençoe. É sempre uma alegria estar todas as sextas-feiras, às 18h30, desde 2018, que nós estamos com o grupo de estudo da Gênese, da Casa do Caminho, e certamente todos nós não vemos a hora de retornarmos presencialmente para nos confraternizarmos, enfim, nos abraçarmos, mas até lá estamos aqui trocando as nossas energias psíquicas através desse meio de comunicação em nossas residências, que possamos receber os fluidos salutares dos nossos mentores espirituais, que certamente se faz presente em nosso lar, ao nosso lado. Hoje nós iniciaremos uma série de comentários sobre a Gênese espiritual. O capítulo 10, falamos de forma exaustiva sobre a Gênese orgânica. E hoje vamos iniciar falando sobre o princípio espiritual de todos nós. E como eu vinha comentando, este capítulo vai nos dar uma potência divina de que nós somos um grande princípio inteligente deste universo, conforme Kardec afirmou no Livro dos Espíritos. Este capítulo, princípio espiritual, Allan Kardec vai tecer os seguintes comentários: comentário de Kardec e comentário, certamente, de alguns espíritos que estavam inspirando a Kardec. E ele inicia dizendo o seguinte: a existência do princípio espiritual é um fato que, por assim dizer, não precisa de demonstração, do mesmo modo que o da existência do princípio material. Logo no início, ele afirma que a existência do princípio espiritual é um fato. Ponto final. Então, a nossa existência como ser espiritual é indiscutível, por mais que o mais cético de todos, por mais o materialista de todos, que ele diga que não acredita neste princípio espiritual, é uma questão do ponto de vista dele, mas que a natureza do ser espiritual é existente e que está acima do campo da matéria, é incontestável, não é? É, de certa forma, uma verdade axiomática. Ele se afirma pelos seus efeitos, como a matéria, pelos que ali são próprios. De acordo com este princípio, todo efeito tem uma causa. Todo efeito inteligente há de ter uma causa inteligente. Ninguém há que não faça distinção entre o movimento mecânico de um sino que o vento agite e o movimento desse mesmo sino para dar um sinal, um aviso atestando só por isso que obedece a um pensamento, que obedece uma inteligência, vamos dizer assim, a uma intenção. Ora, não podendo acudir a ninguém a ideia de atribuir pensamento, a matéria do sino tem-se de concluir que o move uma inteligência
a qual ele serve de instrumento para que ela se manifeste, não é? Então, para que o sino se movimente, ele faz uma analogia, uma comparação aqui, não é? O vento que balança o sino, ele faz uma comparação que é essa inteligência. Então, a matéria sem o princípio inteligente, que é o espírito, é apenas uma matéria inerte, uma matéria sem vida, não é? Pela mesma razão, ninguém terá a ideia de atribuir pensamento ao corpo de um homem morto. Então, Kardec nos convida a uma reflexão, meus amigos, de que ninguém pode atribuir o pensamento a um corpo morto, a uma argamassa inerte. Se, pois, vivo o homem pensa, é que há nele alguma coisa que não há quando está morto. A diferença que existe entre ele e o sino é que a inteligência que faz com que este se mova está fora dele, ao passo que está no homem a que faz que este obre. Ou seja, para que esta complexidade que é o nosso corpo humano tenha vida, se manifeste, tem que ter o princípio espiritual, conforme está na questão 23 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta ao Espírito da Verdade, que é o Espírito, na questão 23. E os Espíritos responderam a Kardec dizendo-nos que é o princípio inteligente do universo. E aí ele dá uma continuidade, Diogo, dizendo-nos e qual a natureza íntima do Espírito. Afinal de contas, qual é a natureza íntima nossa, do Espírito? E aí os Espíritos vai dizer, não é fácil analisar o Espírito com a vossa linguagem. Para vós ele nada é, por não ser palpável. Para nós, entretanto, é alguma coisa, ficais sabendo, coisa nenhuma é o nada, e o nada não existe. Ou seja, por mais que a criatura humana tenha medo da morte do corpo físico, porque muitos de nós, as criaturas humanas, têm medo da morte, eu diria por duas questões primordiais. Conforme Richard Simonetti, ao escrever um livro, cujo título do livro se chama Quem tem medo da morte? Neste livro de Richard Simonetti, ele vai dar uma definição sobre o que é a morte, o morrer e a desencarnação. E aí, parafraseando Richard Simonetti, eu digo sempre o seguinte, Teresa, o indivíduo tem medo da morte, da desagregação do corpo físico por dois motivos óbvios. Primeiro, porque andou fazendo coisas erradas na Terra e acha que quando morrer vai responder pelas suas ações. Segundo, o temor da morte, pelo simples fato de desconhecer o desconhecido, de não achar que após a morte ou vai para o inferno, ou vai para o limbo, ou vai ficar perdido no vácuo da eternidade, ou achar que acabou na matéria. E aí eu sempre comento que muitos, de forma bem-humorada, não é? Eu sempre digo que tem indivíduos eminentemente materialistas, quando o seu princípio espiritual, que é o espírito, que ele desencarna, deixa o corpo físico, e quando ele chega no mundo espiritual, ele cai em si, ele percebe que ele não morreu, que ele deixou o corpo físico. Aí ele infarta pela segunda vez no mundo espiritual em perceber que continua vivo. E aí, ao infartar, ele vai morrer pela segunda vez, no sentido figurado, vai ter um choque
tremendo e que vai ocorrer em uma comunicação dada no Humberto de Campos por espírito de um evangélico que deu a comunicação psicofônica, e este espírito deste evangélico estava esperando o som da trombeta tocar. Foi quando um companheiro nosso disse a este espírito, era um pastor desencarnado, manifestando numa sala mediúnica no Humberto de Campos, quando o nosso querido, saudoso Eusébio, seu Zequinha, disse-lhe: meu irmão, não está ouvindo a trombeta tocar? A trombeta está tocando. E aí ele se auto-induziu de que a trombeta estava tocando, era o momento dele despertar. Há muitos espíritos que ficam em verdadeiro estado de hibernação profunda, não é? Que aí é outro assunto sobre esse processo de sono profundo que muitos espíritos se enclausura dentro de si mesmo. Aí é outro assunto, é outra questão que não está aqui na pauta. Mas no item 2, quando ele diz que o princípio espiritual é corolário da existência de Deus, sem esse princípio Deus não teria razão de ser, visto que não se poderia conceber a soberana inteligência a reinar pela eternidade afora, unicamente sobre a matéria bruta, como não se poderia conceber que um monarca terreno, durante toda a sua vida, reinasse exclusivamente sobre pedras, não se podendo admitir Deus, seus atributos essenciais da divindade, a justiça e a bondade. Inúteis seriam essas qualidades se ele se houvesse de exercitar somente sobre a matéria. E aqui a gente sempre vem comentando, não é? Que o espírito, na sua linha de evolução, nas suas sucessivas milenar existências, precisa estar sempre reencarnando, quer seja no planeta Terra, quer seja em outros mundos. Eu comentava com o Diogo nos bastidores, antes do estudo, de que nós vamos apresentar na semana que vem uma série de capítulos de um estudo sobre a vida no planeta Júpiter. Um diálogo, uma entrevista que Allan Kardec fez ao espírito que habita Júpiter, através da mediunidade de Victorien Sardou. E o espírito de Palissy, que habita Júpiter, ele vai falar, eu vou dar um spoiler aqui, né, Diogo? Ele vai falar de que os habitantes de Júpiter, os moradores de Júpiter, é um planeta que está dentre os planetas do nosso sistema solar. São espíritos que habitam aquela região da densidade, da psicosfera, da ionosfera de Júpiter, mais avançada do nosso sistema solar. E alguns espíritos como Moza, Zoroastro, não é? E outros espíritos que já viveram na Terra, que foram grandes gênios da história da humanidade, entre ele Moza, são habitantes de Júpiter. E que a densidade de Júpiter é bem diferente da nossa densidade. A densidade fisiológica do corpo fisiológico dos jupiterianos é bem diferente da nossa densidade. Então, na medida que você vai evoluindo espiritualmente, moralmente, você vai modificando a estrutura molecular do seu corpo físico. Então,
é o que nós vamos comentar em 14 capítulos falando sobre como é que é a vida em Júpiter, não é? Então, quando Kardec ele fala do princípio espiritual ao nível do nosso planeta Terra, e que ele vai dizer no item 3 que, por outro lado, não se poderia conceber um Deus soberanamente justo e bom a criar esses seres inteligentes e sensíveis para lançá-lo ao nada após alguns dias de sofrimento, sem compensações, e recriar-se na contemplação dessa sucessão indefinida de seres que nascem sem que o hajam pedido, pensam por um instante apenas para conhecerem a dor e se extingue para sempre ao cabo de efêmera existência. Então tem pessoas que ainda pensam dessa forma, de que a vida é eminentemente fisiológica. É o que Filomeno de Miranda vai dizer: há espíritos que reencarnam, passam a estadia na Terra, desencarna e que não tem essa consciência. É o que ele chama de espírito, um estado de consciência profundo, de sono profundo. São espíritos eminentemente fisiológicos, porque a estrutura arquitetônica da região do umbral, que é a região mais densa, mais próxima da psicosfera da Terra, a região do umbral, os residentes, os moradores, as casas, os veículos, as vestimentas, os lagos, o clima, o cheiro dessa região do umbral, ela é densa tanto quanto o que nós temos aqui na Terra. E essas densidades do umbral, ela está proporcional ao psiquismo espiritual dos seus moradores. São os moradores do umbral, são os espíritos que habitam as regiões do umbral, as cidades umbralinas, que é constituída pela própria matéria mental dos seus próprios moradores. Como, por exemplo, se alguns de vocês já viram uma foto da cidade de Jaipur. Jaipur é uma cidade de 5 milhões de habitantes na Índia, e é uma cidade lindíssima. Ela é toda pintada de azul, blue, azul. 90% de Jaipur é pintada de azul. É uma cor que simboliza a psicosfera dos seus moradores, não é? Então, se você for para uma região desértica da África, você vai ver que as estruturas das casas é muito de acordo com a tendência mental dos seus próprios moradores. Então, o umbral ele é estruturado com a matéria mental dos seus habitantes. É lá que vai dizer André Luiz que nós vamos queimar os nossos miasmas, o que existe de mais negativos, para que a gente possa passar pelo umbral para aventurar ou ser levado para outras regiões siderais, para outras colônias espirituais que está acima do umbral, como por exemplo, nosso lar no Rio de Janeiro e aqui na Bahia, aqui na região de Salvador, entre Lauro de Freitas e Alagoinhas, segundo a narrativa de alguns espíritos, é onde está localizado a colônia Redenção, não é? E que são colônias que estão em uma faixa de vibração acima das regiões do umbral, mas ainda muito próximo. Então, quando ele diz, sem a sobrevivência do ser pensante, os sofrimentos da vida seriam de parte de Deus, uma crueldade sem objetivo se Deus nos castigasse. Eis porque o materialismo e o ateísmo são corolários um do outro. Segundo o efeito, não podem ele admitir a causa.
O materialismo, meu amigo Antônio, que essa semana, ontem eu fiquei apertando o pensamento na segunda-feira, não foi, Antônio? O materialismo, porque eu chamei Antônio de um Fusca, e Antônio ficou me olhando assim, meio atravessado, Jomisney me chamando de um Fusca, não é? E eu dizia que eu e Antônio, o meu amigo Diogo, que está aqui na sala, também é um Fusca. Eu estava dizendo no estudo de Deus na natureza, que é o estudo que Kessia coordena às segundas-feiras, e eu comentava de que está reencarnando espíritos com um cromossomo a mais, com a genética muito mais avançada do que a genética nossa que estamos aqui na sala. Essa geração de crianças que estão trazendo uma estrutura, um cromossomo muito mais qualificado e que eu chamo de carro de alta tecnologia, esses corpos. Essas crianças, Eva, minha sobrinha de 4 meses, meu sobrinho estava me dizendo, meu tio, Eva de 4 meses, ela já está tendo assim, uma percepção cognitiva altamente avançada aos 4 meses. Quando o Diogo, quando o Antônio e quando o James tinha 4 meses de idade, a gente parecia aqueles gatos antigos, né, que nascia de olhos fechados. Hoje não, as crianças já nascem, já reencarnam, se conectando, não é? Com um DNA, com um cromossomo muito mais avançado. Foi por isso que eu chamei o meu amigo Antônio de um Fusca, porque tem corpos que é como se fossem esses carros de alta tecnologia sendo preparado para este novo mundo que está surgindo. A gente tinha carro de Fusca, né, Antônio? Hoje a gente tem um carro mais aparelhado, porque vai mudando os recursos, né? Então os espíritos vão moldando, modificando estes corpos que vai servir de habitação do princípio espiritual, que é o espírito. Tá desculpado agora, né, Antônio? Então, o materialismo, Antônio, pois, consequente consigo mesmo, embora não seja com a razão. É inata no homem, vai dizer Kardec, a ideia da perpetuidade do ser espiritual. Essa ideia se acha nele em estado de intuição e de aspiração. É inata essa ideia nossa, não é? Na intuição, nas nossas aspiração. O homem compreende que somente aí está a compreensão, as misérias da vida, essa a razão, porque sempre houve e haverá cada vez mais espiritualistas do que materialistas e mais devotos do que ateus. A ideia intuitiva, vai dizer ele, é a força do raciocínio. O espiritismo junta a sanção dos fatos, a prova material da existência do ser espiritual, da sua sobrevivência, da sua imortalidade e da sua individualidade. Torna-se precisa e define o que aquela ideia tinha de vago e de abstrato. Mostra o ser inteligente a atuar fora da matéria, quer depois, quer durante a vida do corpo. Eu vou fazer uma pergunta e gostaria que vocês respondessem na segunda parte do estudo. Por que nós temos medo da morte? Se Kardec nos apresenta que nós somos um ser imortal, mas por que a gente tem medo da morte? Eu fiz uma palestra, eu tinha uma dinâmica nas nossas palestras e que eu comentava. Eu vou fazer aqui no grupo, né? Eu vou correr o risco agora de fazer isso aqui com os nossos amigos. Somos ou não somos espíritas? Acreditamos na imortalidade da alma e na comunicabilidade dos espíritos? Acreditamos ou não acreditamos?
Hã? Acreditamos. Sim, Abra aí o microfone. acreditamos. Somos Acreditamos. ser imortais, de que a vida transpõe os portais da imortalidade? Então, eu vou fazer uma dinâmica, eu não sei como é que vocês vão reagir, que quando eu fazia isso no auditório lotado, as pessoas reagiam, porque o corpo fala. Então é o seguinte, ao terminar o estudo de hoje, eu não sei se eu devo dizer, porque tem 32 pessoas, mas eu vou me dirigir a vocês, aquelas pessoas que são espíritas, e que eu já estou tendo uma certa familiaridade com Luiz, com Reginalva, com Deia, com Rafael. Eu não vou botar Antônio nessa história não, mas Diogo, que são espíritas e trabalhador da casa espírita. Então, eu vou me dirigir a essas pessoas que são espíritas, que trabalham na casa espírita, não são frequentadores. Então, no momento que a gente terminar esse estudo, alguém, inclusive eu, vai desencarnar ao terminar o estudo de hoje. Eu vou até beber água. Arrepreendido. Eu tô fora. Arrepreendido, eu tô fora. Teve um aqui que disse Não, eu também não, professor, obrigada. Eu também não. Você percebeu? 5 minutos antes de acabar a aula. Luiz Antônio disse... Você falou o quê, Luiz Antônio? Eu não ouvi. Vou sair 5 minutos antes de acabar a aula. E geralmente, Luiz Antônio, quando eu fazia essa pergunta no auditório, sabe o que acontecia? Ninguém saía do auditório e esperava o palestrante sair primeiro para ver se eu não seria o primeiro a desencarnar. Então, o que eu tô, é claro que é uma metáfora, uma brincadeira, mas é para mostrar o impacto emocional que temos em nós. Não é? A gente fala... Preciso fazer a prece de término. Pois é, a gente fala, Lúcia, e exterioriza, nós somos imortais, eu acredito na comunicação, mas no momento de que vamos ver que você vai desencarnar, aí você, muitos às vezes vacila na sua fidelidade. Quando eu estava morrendo literalmente, eu me afoguei em uma praia aqui em Salvador, aos 18 anos. Eu fui pegar uma bola de frescobol. Eu caí dentro de uma corrente marinha na praia de Piatã e a corrente me levou para o alto mar. Eu tinha 18 anos. E comecei a me afogar. Eu nadava e não conseguia sair da corrente. E aí eu mergulhei para ver se eu conseguia sair dessa corrente marinha. Eu comecei a me afogar. E sabia que na terceira descida ao fundo eu não subiria mais. Eu desci a primeira vez para o fundo, eu já não tinha mais forças, já gritava socorro, socorro, alguém me ajude. Eu gritava e ao mesmo tempo olhava as pessoas tomando banho na praia de Piatã e eu dizia, eu estou morrendo, ainda muito jovem, enquanto as pessoas estão aproveitando a vida. Eu estou morrendo, ainda muito jovem, e estou deixando a minha família. Foi as últimas impressões que eu tive, e aí eu fui para o fundo do mar. Eu iria virar comida de peixe na praia de Piatã e seria mais uma das vítimas de afogamento por conta de uma corrente marinha que me arrastou. Perdi a consciência. E quando eu despertei, eu estava deitado na areia e um homem, um salva-vida afrodescendente, Reginalva, me deu um beijo, foi o primeiro beijo que eu ganhei de um homem. E o beijo daquele homem salvou a minha vida. Ele fez a manobra
da respiração boca a boca. Eu levei, eu quase desencarno aos 18 anos de idade. Eu estou com 61, significa que tenho mais de 30 anos na moratória. Então, eu sempre digo, eu fiquei 5 anos depois sem colocar os pés na praia, porque eu tive um trauma, é claro que ficou, mas depois eu superei. Mas a impressão que eu tive, que eu perdi, me desfaleci, perdi a consciência. Quando eu despertei, esse salva-vida já tinha me tirado do fundo do mar, ele e outro salva-vida, e fizeram a manobra para que eu voltasse a respirar. Se eu tivesse desencarnado aos 18 anos, eu não estaria aqui hoje com vocês e não teria conhecido todos vocês, pessoas maravilhosas. Então, Justíssimo que você estivesse aqui com a gente, para estar passando esse belo conhecimento aí para a gente. pois é, né? Então, todos nós temos um momento do nosso retorno à pátria espiritual. Então, quando ele vai dizer aqui no item 5, eu vou adiantar aqui que são a mesma coisa, o princípio espiritual e o princípio vital, partindo como sempre da observação dos fatos, diremos que se o princípio vital fosse inseparável do princípio inteligente, haveria certa razão para que os confundíssemos. Mas, havendo como há seres que vivem e não pensam, quais as plantas, corpos humanos que ainda se revelam animados de vida orgânica, quando já não há qualquer manifestação de pensamento. Uma vez que no ser vivo se produzem movimentos vitais, independentes de qualquer intervenção da vontade, que durante o sono a vida orgânica se conserva em plena atividade, enquanto a vida intelectual por nenhum sinal exterior se manifesta. É cabível se admita que a vida orgânica reside no princípio inerente à matéria, independente da vida espiritual. E a gente falou nos últimos estudos sobre o princípio vital, que está na vitalidade do corpo orgânico, da biologia humana, e que a vida espiritual que é inerente ao espírito, não é? Então, princípio vital não é espírito, é o princípio do magnetismo, da energia que compõe o corpo físico. Ora, desde que a matéria tem uma vitalidade independente do espírito, e que o espírito tem uma vitalidade independente da matéria, evidente se torna que essa dupla vitalidade repousa em dois princípios diferentes. Aí ele diz aqui, capítulo 10, item 16 e 19, que já estudamos em aulas anteriores. Então, quando ele vai dizer, terá o princípio espiritual sua fonte de origem no elemento cósmico universal? Olha que pergunta, Deia, muito interessante, Deia. Faça essa pergunta ao pessoal lá da comunidade de Dias Dávila, Deia. Terá o princípio espiritual sua fonte de origem no elemento cósmico universal? Será ele apenas uma transformação, um modo de existência desse elemento, como a luz, a eletricidade, o calor, etc, etc? Se fosse assim, o princípio espiritual sofreria as vicissitudes da matéria, extinguir-se-ia pela desagregação como o princípio vital. Momentâneo seria como a do corpo, a existência do ser inteligente que então, ao morrer, volveria ao nada, ou que daria na mesma ao todo universal, que voltaria ao todo universal. Seria, numa palavra, a sanção das doutrinas materialistas. As propriedades sui generis, ou seja, as propriedades peculiares, que se reconhece ao princípio espiritual, provém que ele tem existência própria, pois que se sua origem estivesse na matéria, aquelas propriedades lhe faltaria.
desde que a inteligência e o pensamento não podem ser atributos da matéria. Chegar-se-á, remontando dos efeitos, a causa, a conclusão de que o elemento material e o elemento espiritual, meus amigos, da Casa do Caminho, do estudo da Gênesis, são os dois princípios constitutivos do universo. Esses princípios que é Deus, Espírito e matéria, essa trindade, Deus, Espírito e matéria. Matéria, entenda-se, a matéria bariônica que compõe toda a formação do universo. O universo é constituído de matéria bariônica. Nós somos constituídos de poeiras cósmicas. Nós somos constituídos como o nosso amigo Luiz Antônio Neves, a sua composição do seu carbono tem aproximadamente mais de quase 14 bilhões de anos. Por isso que Antônio, ele é velho, ele tem 14 bilhões de anos, que nós somos constituídos desta formação que deu origem ao universo. E essa matéria do universo, que os espíritos vão chamar do fluido cósmico universal, nos seus estágios de transformação, e nós só saberemos o nosso princípio como espírito, só entenderemos Deus no dia em que nós tivermos o coração puro, conforme Jesus afirmou no sermão das bem-aventuranças. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Ter o coração puro é passar por todas essas escalas de evolução. Entendeu, Lúcia? Então, quando ele diz aqui, individualizando o elemento espiritual, constitui seres chamados espíritos. Como individualizado o elemento material, constitui os diferentes corpos da natureza, orgânicos e inorgânicos. Aqui fica claro, não é? Quando ele vai dizendo que, admitindo o ser espiritual e não podendo ele proceder da matéria, qual a sua origem, seu ponto de partida? Afinal de contas, quem realmente é você? Aqui na sala eu estou olhando para personalidades. Eu estou olhando para pessoas que estão habitando transitoriamente um corpo, tem uma identidade, tem um endereço. Eu resido em Salvador, tenho uma carteira de identidade, tenho um CPF, tenho uma família. Você tem essa personalidade, mas eu não quero saber isso. Eu quero saber quem realmente você é. Ah, James, eu sou espírito. Será que a gente já temos assim alta consciência de si, de que você é este princípio espiritual do universo? Que nós não somos apenas o James, eu não sou apenas a Lúcia evangelista. Eu estou Lúcia, eu sou muito mais do que uma Lúcia, eu sou uma inteligência que periodicamente reencarna para o meu processo de engrandecimento espiritual. Cada reencarnação é um mergulho no mundo em litígio. Minha amiga Reginalva, como vai dizer Amélia Rodrigues, que o nosso planeta Terra é um mundo em litígio, é um mundo em transformação. Então, cada reencarnação nossa, nós nos transformamos para melhor e transformamos a Terra. Então, quando ele diz, aqui falece absolutamente os meios de investigação, como para tudo o que diz respeito à origem das coisas. O homem apenas pode comprovar o que existe acerca de tudo, o que mais apenas lhe é dado formular hipóteses, e quer porque esse conhecimento esteja fora do alcance da sua inteligência atual. Então, o nível da nossa inteligência, muitas das vezes, não está ainda preparada
para entender a nossa verdadeira origem. Só vamos entender a nossa verdadeira origem como um ser imortal quando nós nos tornarmos espíritos puros. E teremos uma consciência, compreenderemos Deus. Compreender Deus significa compreender a si mesmo. Compreender a si mesmo é compreender o Criador, porque o Criador pulsa de forma atuante na sua vida íntima, porque você está mergulhado na essência divina do Criador. Vós sois deuses, afirmava Jesus, porque eu sou parte integrante dessa inteligência que me deu a vida, o Criador. Num período das civilizações antigas, dos horizontes tribais, na época que não havia castas, não existia sociedade na terra, os povos nômades, não existia a palavra Deus. Esses homens nativos, nômades, ele chamava Criador. Ele entendia, ao olhar ao cosmo, olhar o universo, olhar a natureza, olhar as serras, as montanhas e o mar, ele dizia que ali era a força, a expressão do Criador. Deus foi dos hebreus para cá que nós fomos dando títulos e fomos humanizando Deus, colocando Deus à nossa imagem e achando que Deus pode ser barganhado, como por exemplo, Deus, se você me ajudar, eu vou me modificar. Deus, se você me ajudar eu passar de ano de vestibular ou arranjar um bom emprego, eu vou pagar a minha promessa. Como se Deus estivesse muito preocupado com as questões mundanas nossas. É você que tem que estabelecer a construção desta fé em você mesmo. É você que tem que despertar o Deus que existe em você, o microcosmos que você é, em busca do macrocosmos que seremos amanhã. Então, quando ele diz, a gente já está terminando, né? O que Deus permite que seus mensageiros lhe digam, e o que, aliás, o próprio homem pode deduzir do princípio da soberana justiça, atributo essencial da divindade, e que todos procedem do mesmo ponto de partida, que todos são criados simples e ignorantes, com igual aptidão para progredir pelas suas atividades individuais, que todos atingirão o grau máximo da perfeição com seus esforços pessoais, que todos, sendo filhos do mesmo Pai, são objeto de igual solicitude, que nenhum há mais favorecido ou melhor dotado do que os outros, nem dispensando do trabalho e impulso aos demais para atingirem a meta. Ou vocês acham que Jesus já nasceu perfeito? Deus seria injusto em ter dado a perfeição a Jesus e nós imperfeitos. É claro que Jesus, este Cristo planetário, ele já vem há milhões e milhões de anos nas suas sucessivas reencarnações de evoluções em mundos, em planetas que já não existem mais. Ele já é este Logos divino, este co-criador em plano maior. Então todos nós somos iguais perante a soberana justiça do Criador. E aí ele vai já concluindo, ao mesmo tempo que criou desde toda a eternidade mundos materiais, Deus ha criado desde toda a eternidade seres espirituais. Se assim não fora, os mundos materiais careceriam de finalidade. Mais fácil seria conceber-se os seres espirituais sem os mundos materiais, do que estes últimos são aqueles. Os mundos materiais é que teriam de fornecer
aos seres espirituais elementos de atividade para o desenvolvimento de suas inteligências. Progredir é condição normal, inerente a todos nós. Ora, havendo Deus criado desde toda a eternidade e criando incessantemente também desde toda a eternidade, tem havido seres que atingiram o ponto culminante da escala antes que existisse a Terra, antes, meu amigo Walter, meu amigo argentino Walter, antes que existisse a Terra, mundos sem conta haviam sucedido. Há mundos, e quando a Terra saiu do caos dos elementos, o espaço estava povoado, meu amigo Diogo, de seres espirituais, não é? Em todos os seus graus de evolução, de adiantamento, desde os que surgiam para a vida até os que desde toda a eternidade haviam tomado lugar entre os puros espíritos, vulgarmente chamado de anjos. Portanto, aqui é um manancial de conteúdos para que a gente faça uma reflexão. Então, o título do livro de Richard Simonetti, Quem tem medo da morte, é o título do livro. E eu encerro essa primeira parte perguntando: quem tem medo da morte? E agora vamos abrir aqui para as considerações de todos. Oi, Jane. Oi. Eu gostaria que você fizesse um comentário nesse último parágrafo, quando ele fala de até aqueles que de toda a eternidade tomaram lugar entre os puros espíritos, vulgarmente chamados de anjos. A gente sabe da trajetória dos anjos, não é? Ninguém apareceu, todo mundo teve que... tem a mesma destinação. Então, quando ele fala espíritos puros, criados de toda a eternidade, é isso que eu queria que você fizesse esse comentário. Ótimo. Muito bem. Quando Kardec encerra, vulgarmente chamado anjos, que nós chamamos na nossa pobreza de linguagem, anjos. E quando ele diz que desde toda a eternidade haviam tomado lugar entre os puros espíritos. De toda a eternidade, mas de que eternidade é esta que Kardec está falando? Que os espíritos inspiraram a Kardec para tecer esse comentário. A eternidade do espírito ou as eternidades dos mundos? Porque nós sabemos que os mundos são transitórios. Mas eu vou repetir aqui de novo para a gente tirar a dúvida. O espaço estava povoado de seres espirituais em todos os seus níveis de adiantamento, de evolução espiritual. Desde os que surgiam para a vida até os que desde toda a eternidade. A eternidade aqui que ele está falando, Déia, é no sentido de que o espírito é eterno, não é? Tivemos um princípio e não teremos um fim. O espírito nasceu simples, ignorante. Houve um momento que a inteligência do universo foi criada por Deus, pelas mãos divinas do Criador, e que no momento em que nós tivemos o princípio de ser um ser eterno criado por Deus, nos tornamos um ser eterno, desde a eternidade. Desde os primórdios, do surgimento do nosso mundo, da nossa galáxia, do nosso universo, como eu sempre digo, como os espíritos dizem, os mundos poderiam nunca ter existido, mas o mundo espiritual, esse já existia antes do surgimento dos mundos físicos. Então, seria mais ou menos isso. Diogo.
Seu microfone está baixo, viu, Diogo? E agora? Agora melhorou. Eu estou falando o seguinte, que como o Kardec nos leva exatamente para uma lógica, né? Uma visão lógica exatamente da matéria e do espírito. Embora do espírito, ele fala que nos falta recursos e pesquisa exatamente para que a gente possa compreender a formação do espírito. Mas o que me parece forte exatamente é o capítulo, o item 5, 6 e 7, porque ele faz uma pergunta para todos nós, né? A respeito do princípio espiritual e do princípio vital. Observemos que o princípio vital tem como fundamento não somente a matéria. Ou, se é uma matéria quintessenciada, altamente sutil, para atender às necessidades ainda de nós todos, participando da vida através das energias que fornece ao nosso corpo físico. No entanto, o princípio espiritual, ele desenvolve aqui, citando o capítulo 10, questões 16 e 19, quando ele nos coloca exatamente a questão que devemos observar a respeito do princípio inteligente. Nos colocando a diferença, porque as plantas, né, os peixes, que nós vimos no início do estudo, em uma apresentação de um vídeo, tem vida. Muitos seres têm vida, mas não têm inteligência. A partir daí ele vai exatamente fazer que a gente nos compreenda. Compreenda exatamente a relação do princípio vital e o princípio inteligente. Eu posso ter o princípio vital, mas não tenho o princípio inteligente. E quem é que tem o princípio inteligente? São os próprios espíritos. Olha que antes ele fala exatamente da configuração do espírito e da matéria, discutindo e trazendo do ponto de vista lógico o seguinte: ora, quando o sino toca, há uma força extra, e essa força é manipulada pelo homem. Está falando do ponto de vista da Idade Média e tal. Você compreende o vento, as correntes marítimas, as correntes dos ventos, também funcionando e trabalhando no universo. Mas ele fala exatamente de uma força inteligente, a qual, referindo-se ao sino, só essa força pode fazer com que o sino toque. Então a gente vai para a sala, aquelas salas antigas que as professoras, inclusive, sacudiam o sino para pedir silêncio. Ou para chamar a atenção de alguma coisa, ou anunciar algum motivo, alguma coisa. Mas esse sino se manifestava exatamente da força humana. Sem ela, o espírito ou o sino não tocaria. Já na questão da estrutura humana, da estrutura do homem, o homem só age exatamente pela presença do espírito. Porque quando a gente separa essa questão, a questão de modificação da nossa compreensão, nós falamos do homem nos casos dos aspectos materiais. O corpo humano não é possuidor de inteligência. Mas a inteligência que é presente no próprio homem, ou seja, a parte espiritual, é que faz todo esse movimento. Então, me parece que apresenta uma lógica muito profunda e clara da compreensão. O princípio espiritual teria a outra questão que ele fala, né? O princípio espiritual teria a sua fonte no elemento cósmico universal. Nós sabemos que a matéria deriva
do estudo cósmico universal. A partir dessa compreensão, podemos afirmar que o elemento inteligente, o princípio inteligente, talvez proveniente, eu diga aí, dele se sim ou não, o princípio da matéria do fundo cósmico universal. Vou repetir. Como foi a pergunta? Ora, princípio espiritual e princípio vital são uma só, a mesma coisa? Se fosse a mesma coisa, o princípio espiritual seria semelhante à matéria, porque veio do mesmo campo energético, dizendo assim. E, portanto, teríamos a matéria passaria por todas as vicissitudes que o espírito passa. Então, nesse caso, fica bem claro essa identificação. Diogo, Diga. então, pelo que eu entendi aqui, princípio espiritual e princípio vital não são a mesma coisa. Sim. Até porque o animal tem o princípio vital, que está vivo, Mas não tem o vegetal tem um princípio vital que está vivo, mas não tem o princípio inteligente. Obrigado. Fala. Isso. Exatamente, perfeito. Obrigado pela clareza, Obrigada. pela compreensão. Tereza, Diogo, a questão 606 dos três reinos no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta ao Espírito da Verdade: de onde tiram os animais o princípio inteligente que constitui a alma de natureza especial de que são dotados? Questão 606. De onde tiram os animais o princípio inteligente que constitui a alma de natureza especial de que são dotados? A resposta: do elemento inteligente universal. E que elemento inteligente universal é esse? Então, aí Kardec pergunta, uma subpergunta. Então, emanam de um único princípio a inteligência do homem e dos animais? A resposta: sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. É o mesmo princípio inteligente. Porém, no homem passou por uma elaboração que a coloca acima da que existe no animal. Tudo está em evolução, mas todos tiveram um único princípio, como ele está afirmando aqui na questão 606, não é? De onde tira os animais o princípio inteligente? Do elemento inteligente universal. E que elemento inteligente universal é esse? Então, quando os espíritos disseram que é a Trindade, Deus, Espírito e matéria, Deus é o criador do mundo material, é criador do espírito. O espírito, na medida que ele vai evoluindo, ele vai manipulando a matéria. A matéria, em todos os níveis de evolução, é a manipulação do princípio inteligente que é o espírito. Como, por exemplo, Diogo, é fascinante a gente conhecer a história de Júpiter. A raça inferior de Júpiter, os animais de Júpiter, eles já andam na posição da verticalidade, tem uma comunicação ainda um tanto grosseira, mas os animais de Júpiter, os seres inferiores, animais não, os seres inferiores de Júpiter, é uma evolução muito mais avançada do que os animais aqui da Terra.
Ele vai dizer isso. Então, dentro da escala que se perde na história universal do mundo, do universo, tudo está em evolução. Estamos passando por várias fases de evolução. Nós estamos passando por uma dessas fases da evolução do ser espiritual como Homo sapiens. Mas amanhã seremos o Homo intellectus. Éramos homens de Neandertal, estamos agora o Homo sapiens e já estão se comentando aí que a próxima raça humana que vai começar a habitar a Terra é o Homo intellectus, não é? Alguém quer fazer uma pergunta aí? Alguém falou, eu vi alguém falando alguma coisa aí. Tereza levantou a mão. Ô, Tereza. Então... Não, eu já me desconfundi aqui, obrigada. Então, meus queridos irmãos, podemos assim entender que a pergunta de Richard de Simonetti, no seu livro, Tereza, quem tem medo da morte? Porque o Espiritismo, sabe qual é o maior inimigo do Espiritismo? O maior inimigo do Espiritismo é o materialismo. Sabe por quê? Porque o Espiritismo veio matar a morte. Veio mostrar de que a vida não é apenas o campo da matéria. Quando eu estava me afogando, Tereza, e que foi uma experiência horrível, eu fiquei, sim, claro que eu fiquei traumatizado. Eu fiquei 5 anos sem ir à praia. E meus pais não tomaram conhecimento. Eu jogava frescobol na praia de Piatã, como eu falei. A onda me levou, eu me afoguei. Eu vou pedir para você trocar por Piaçava. É nesse mesmo estilo, só que é de Piaçava. Dona Josefa, Dona Josefa, ô Dona Josefa, agora a gente não vai, Dona Josefa, agora a gente não vai usar a vassoura de Piaçava não, viu, Dona Josefa? Oh, desculpe. Bota a vassoura de Piaçava lá na área de serviço, Dona Josefa. Então, Dona Josefa. Professor, sim. Eu acho que, assim, pensando sobre o meu... Eu não quero morrer não mesmo agora. Então, assim, pensando o que é que me prende e por que esse pensamento, né, esse desejo. Além do apego a pessoas, apego às coisas que eu faço, mas eu tenho sonhos, projetos que eu não digo a ninguém e ainda não posso realizar, que eu gostaria de fazer antes. Eu tenho projetos mesmo que envolve outros que eu nem conheço, mas assim, eu não gostaria de ir agora por isso, eu tenho esse sonhos. Então me permita a todos vocês responder a Tereza no nosso encerramento, não é? A história de Spence Johnson. Spence Johnson tem um livro chamado O Presente Precioso. É um livro que você lê em 20 minutos. É um livro fininho do autor Spence Johnson. E o presente precioso, respondendo a você, Tereza, a todos nós, encerrando o estudo de hoje com essa fábula. Havia um garoto, Tereza, que foi à casa de um rapaz, e o rapaz ele prometeu um presente. E o garoto disse, quando é que você vai me dar esse presente? E o rapaz respondeu, volte amanhã. E o garoto voltou no outro dia. Voltar no outro dia já tinha se passado alguns anos. Aquele garoto agora não tinha mais 14 anos, estava com 30 anos. E aquele senhor já estava com 50 anos. E o rapaz perguntou, o senhor me prometeu um presente precioso? E aquele senhor de 50 anos lhe respondeu, volte amanhã que te darei o presente precioso. O tempo passou.
Aquele garoto que tinha 14, que tinha 30, agora estava com 50 anos. E aquele homem já estava com 80 anos. Ele voltou à casa daquele homem e perguntou: mas já tem muitos anos que o Senhor me prometeu o presente precioso. E aquele senhor de 80 anos lhe respondeu: volte amanhã que eu te darei o presente precioso. Aquele garoto que tinha 14, que tinha 30, que tinha 50, agora estava com 70 anos. E o ancião com 100 anos. Ele volta aos 70 anos e pergunta àquele senhor já centenário, à beira da morte, aquele que era um garoto e que agora já era um senhor de 70 anos, perguntou, na cabeceira do leito de morte daquele senhor centenário: o senhor, ao longo da vida, me prometeu o presente precioso. E que presente precioso é esse que o senhor sempre me prometeu? E o ancião respondeu: viva o presente. É a dádiva da vida. Viva este presente. O presente precioso é a dádiva da vida. É a vida que Deus nos concedeu. Então, viva o presente sem pensar no futuro. Viva o presente no atual momento que você vai construindo com o perfume das rosas as estradas que estão à tua frente. Então a gente vai vivendo na atual existência este grande presente precioso que é a vida, de forma dinâmica, de forma saudável, tocando o seu saxofone, ou andando de bicicleta, ou fazendo doces. Deixa eu fazer a prece rezando, tocando. Pega aí seu saxofone. Hoje nós vamos ter aqui o encerramento com a nossa Lúcia, fazendo aquilo que Lúcia gosta, que ela toca na igreja. Vou tocar agora na igreja. Ela toca numa filarmônica lá em Ribeira do Pombal, ela vai nos dar essa graça. Então, Lúcia, viva o presente precioso, sem ansiedade, porque nós morremos de véspera, tipo o Peru, né? Morre de véspera. Então, meus amigos, vamos encerrar com a cantoria aí da nossa Lúcia lá de Ribeira do Pombal, que faz parte aí de uma filarmônica nessa cidade que nós conhecemos, Ribeira do Pombal. Tá chorando porque se você tem um Deus que gosta de você e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembrar de onde você veio e onde você passou. Lembrar de todo o sofrimento que você passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: deixa aí, vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer. Parabéns, obrigado, Parabéns, Lúcia. Lúcia.